A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados. Louvado seja Deus por mais um dia estarmos aqui para meditarmos na Santíssima Palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para estarmos lendo a palavra. Senhor nosso Deus e Pai, gratidão por estarmos aqui em mais um dia lindo, qual o Senhor nos abençoa. Espírito Santo de Deus, nos conceda entendimento, pois tudo em nossa vida é para a honra e para a glória do nome santo do nosso Senhor Jesus. Que fique conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O capítulo de número 3 tem um título que diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, também veio e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai junto os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao Egito, e dir-lhe-eis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça
a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro, vestidos os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Louvado seja Deus. 22 versículos, capítulo é, muito rico, né, em informação, em direcionamento do nosso Deus Todo-Poderoso. Uma coisa linda, né? Acontecimento lindo. A sarça, né, ardente que não se consumia, Moisés viu ali, e ela não se consumia, né? A sarça era como que uma pequena árvore, um espinheiro, algo ali pegando fogo, né? Como se tivesse ali os galhos secos pegando fogo e não se e sem se consumir, né? Então, foi uma visão linda, maravilhosa, né? Na terra que o Senhor disse que era terra santa, né? Para que Moisés tirasse os calçados, os sapatos, que ali era terra santa. Então, louvado seja Deus, né? Porque o nosso Deus ainda chama os seus, assim como ele chamou Moisés, ele ainda chama os seus. Cada um de nós tem um chamado para fazer, né? Que peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos conceda o privilégio de conhecer o nosso chamado. E eu quero dizer nesta manhã que o grande eu sou, o que sou, né? O grande eu sou. O Senhor disse, o Senhor disse a Moisés, né? Eu sou o que sou. Então não temos que questionar, temos apenas que saber que o grande eu sou é que está conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Que o Senhor fique conosco hoje e eternamente. Nos conceda o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nos revista com o poder dos altos céus, pois todo poder em cima nos céus e embaixo na terra é do Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, a despertar em nós os dons do Espírito Santo, qual o nosso chamado para que possamos usar na vossa santíssima obra. Fica conosco, Paizinho amado, hoje e eternamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré Todo-Poderoso, nosso irmão amado, louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus, nosso Consolador e companheiro amado, Todo-Poderoso. Que todos fiquemos na paz de Deus, na paz daquele que tudo pode, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.